Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Cast! E vamos continuar a história de Davi, gente. Como a gente já vem vindo já de episódios anteriores sobre o reinado de Davi. Então a gente está oscilando aí entre Samuel, Crônicas e Salmos, tá? E já lembrando para você que hoje a gente vai ler 2 Samuel 10, 1 Crônicas 19, Salmos 20, 53, 60 e 75. E aí, no final, né, a gente vai fazer a nossa análise de tudo que foi lido, algum aprofundamento mais bíblico, tá bom? Então fica com a gente até o final e já abre a sua Bíblia aí em 2 Samuel 10. Algum tempo depois, morreu o rei dos Amonitas. Seu filho Hanum subiu ao trono em seu lugar. Davi pensou: vou usar da bondade para com Hanum, porque o seu pai, Naás, sempre me tratou muito bem. E Davi enviou seus mensageiros levarem palavras de conforto a Hanum pela morte de seu pai. Quando os mensageiros de Davi chegaram à terra de Anom, os oficiais amonitas disseram a Hanum: seu senhor, pensa que esses homens de Davi vieram trazer palavras de conforto? De forma alguma. Davi mandou esses mensageiros como espiões, pois ele virá atacar a cidade. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, cortou pela metade a barba de todos os homens de Davi, também cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os fez voltar para suas casas. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro deles, pois eles estavam profundamente envergonhados, e mandou-lhes dizer: fiquem na cidade de Jericó e só retornem quando a barba estiver crescida novamente. Depois disso, os amonitas reconheceram que tinham errado e atraído a ira de Davi. Então contrataram 20.000 homens dos sírios de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Quando Davi soube que os amonitas estavam se preparando, enviou Joabe com todo o exército de Israel. Os amonitas defendiam os portões da cidade, enquanto os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e Maaca posicionaram-se nos campos abertos. Quando Joabe percebeu que o exército amonita estava dividido em duas frentes, isto é, uma parte nos portões da cidade e a outra parte nos campos, reuniu os melhores guerreiros do seu exército e, sob o seu comando, enfrentaram os sírios nos campos. O restante do exército, sob o comando do seu irmão Abissai, posicionou-se contra os amonitas que defendiam os portões da cidade. Se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei e então você irá ajudar-me, disse Joabe a seu irmão. Se você, por sua vez, achar que os amonitas que defendem a cidade são muito fortes para você e seus homens, eu virei em seu auxílio. Coragem, temos de lutar como homens valentes hoje, se quisermos salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. E quando Joabe e suas tropas começaram o ataque, os sírios começaram a fugir. Então, quando os amonitas viram a fuga dos sírios diante de Joabe nos campos, começaram a fugir também de seu irmão Abissai e se fecharam na cidade. Diante disso, Joabe voltou para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido derrotados, não se conformaram com a derrota e começaram a se reunir de novo. Ajuntaram-se a eles mais soldados sírios que Hadadezer mandou trazer do outro lado do rio Eufrates. Esses soldados chegaram a Elã sob o comando de Sodoque, comandante-chefe de todos os exércitos de Hadadezer. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos de Davi, ele mesmo reuniu seu exército, atravessou o Jordão e saiu para atacar Elã, onde se realizou o combate contra os sírios. Novamente, os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou no campo 700 sírios de carros de guerra e 40.000 sírios da cavalaria, incluindo o comandante Soboque. Quando os reis aliados de Hadadezer viram
que os sírios foram derrotados, eles se entregaram a Davi e tornaram-se seus servos. Dali em diante, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. 19. Quando morreu Naás, rei de Amon, o seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Vou ser bondoso com Anum, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. E Davi mandou mensageiros dizer a Hanum que sentia muito pela morte do seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para consolarem Anum, os auxiliares amonitas disseram ao rei: Não vá se enganar pensando que Davi mandou esses homens para consolar o seu pai. Eles estão aqui como espiões para depois entrarem e conquistarem o país. Então o rei Anum prendeu os mensageiros do rei Davi, rapando a barba deles e cortando a roupa deles até as nádegas, e mandou os homens de volta a Davi, passando vergonha. Quando Davi soube o que havia acontecido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido envergonhados, e mandou dizer a eles: Fiquem em Jericó até que a barba cresça, então voltem para cá. Quando o rei Anum e os amonitas perceberam que haviam desagradado Davi, contrataram carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Aram-Maaca e de Zobá, por 35 toneladas de prata. Contrataram 32.000 carros e seus cavaleiros, e também conseguiram que o rei de Maaca e todo o seu exército viessem ajudá-los. Esses soldados acamparam em Medeba, e a eles se juntaram os soldados amonitas que o rei Anum havia chamado das cidades do seu reino. Quando Davi soube disso, mandou Joabe e os soldados mais valentes de Israel para combater o inimigo. O exército de Amon saiu e ficou em posição de combate nas portas da cidade de Medeba. Enquanto isso, os reis contratados com os seus soldados ficaram fora, no campo. Quando Joabe descobriu que ele tinha soldados inimigos pela frente e pelas costas, dividiu seu exército e mandou um grupo posicionar-se contra os sírios. O outro grupo de homens, chefiado pelo seu irmão Abisai, se posicionou contra os amonitas. Se os sírios forem fortes demais para você, você vem me ajudar, disse Joabe a seu irmão Abisai. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudar você. Seja corajoso e vamos lutar como homens para salvar nosso povo e as cidades de nosso Deus. E que o Senhor faça o que achar melhor. Então Joabe e os seus soldados atacaram os sírios, e os sírios fugiram deles. Quando os amonitas, atacados pelos soldados de Abissai, viram que os sírios estavam fugindo, também fugiram e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Depois que foram derrotados, os sírios enviaram mensageiros para trazer mais soldados do leste do rio Eufrates, chefiados pessoalmente por Sofaque, comandante do exército do rei Hadadezer. Quando essas notícias chegaram a Davi, ele reuniu todos o Israel, atravessaram o rio Jordão e colocaram-se em posição de batalha contra os sírios, esperando o ataque. Quando iniciou o combate, os sírios fugiram outra vez diante de Israel, e Davi matou 7.000 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados que marchavam a pé. Também matou Sofaque, comandante do exército sírio. Quando os servos do rei Hadadezer viram que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram um acordo de paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Salmos 20. Salmo de Davi. No dia em que você passar por sofrimentos, espero que o Senhor esteja ao seu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas, em perfeita segurança. Que ele lhe mande socorro do santuário onde vive, no Monte Sião. Lembre das suas ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados. Que ele conceda a você os desejos do seu coração e cumpra todos os seus planos. Assim, quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares em nome do nosso Deus. Que o Senhor lhe dê tudo quanto você pediu a ele.
Tenho plena certeza de que o Senhor dá vitória ao seu rei escolhido. Lá dos santos céus, o lugar onde vive, ele lhe responde. Ele me socorre com a sua poderosa mão. Outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles perdem as forças e caem. Nós, porém, ficamos em pé, firmes para sempre. Ó Senhor, dê a vitória ao nosso rei. Responda-nos quando pedimos a sua ajuda. Salmos 53. O homem tolo diz no seu coração: Deus não existe. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma série de atos vergonhosos. Aí ninguém é capaz de fazer o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que busque a Deus. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens se corromperam. Não há ninguém que procure fazer o bem. Não há nenhum sequer. Será que esses malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come um pedaço de pão. Não percebem a existência de Deus, nem tentam falar com ele em oração. Mas em breve eles ficarão apavorados, sem saber por quê, pois foi Deus que espalhou os ossos de quem maltrata o seu povo. Serão humilhados porque foram rejeitados por Deus. Quem dera Deus surgisse agora de Sião para libertar Israel. Quando Deus libertar o seu povo da opressão, Jacó exultará, Israel se alegrará. Salmo 60. Ó Deus, o Senhor nos rejeitou e espalhou as nossas tropas. O Senhor derramou a sua ira. Por favor, volte a nos proteger. O Senhor fez a terra tremer e abrir fendas. Por favor, feche as brechas, pois ameaçam desmoronar. O Senhor fez o seu povo passar por muitas aflições. Seus golpes deixaram o povo desorientado e confuso, como quem bebeu vinho forte. O Senhor nos deu uma bandeira para avisar os que o temem, para que pudessem escapar da derrota. Salve-nos com a sua mão direita e responda-nos, assim os seus amados serão salvos. Cantarei de alegria, porque Deus, na sua santidade, prometeu nos ajudar. Ele disse: Quando eu vencer, dividirei Siquém e repartirei o vale do Sucote. Gileade é minha, e Manassés também. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes, e de Judá sairão meus reis escolhidos. Moabe será o escravo humilde, que há de lavar meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas. Soltarei meu brado de vitória sobre a Filistia. Quem me levará como grande vencedor às fortalezas de Edom? Não foi o Senhor, ó Deus, que nos rejeitou e deixou de acompanhar nossos soldados na batalha? Ó Senhor, volte, venha ajudar-nos nesta situação difícil, porque é inútil a ajuda do homem. Com Deus realizaremos grandes feitos. Ele mesmo pisará nos nossos inimigos. Salmos 75. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e contamos os seus feitos maravilhosos. O Senhor promete, na ocasião oportuna, julgar com justiça os perversos. Mesmo que a terra trema e seus moradores vivam em tumulto, eu manterei firme as bases que sustentam o mundo. Muitas vezes avisei aos orgulhosos: não fiquem cheios de si. Também disse aos que desprezaram a Deus: não pensem que vocês são mais fortes que Deus. Não se rebelem contra os céus, fazendo pouco caso do Senhor. A força e a ajuda não vêm do Oriente nem do Ocidente. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Na mão do Senhor há uma taça cheia de um vinho forte e espumante. É a taça de seu julgamento, da qual os perversos beberão até a última gota. Mas quanto a mim, falarei dessas coisas para sempre, cantando louvores ao Deus de Jacó. O Senhor promete: destruirei o poder dos perversos, mas aumentarei a força dos homens que me obedecem. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, gente. Hoje a gente pôde ver que 2 Samuel 10 e 1 Crônicas 19 foi a mesma
coisa, né? Um pouquinho mais detalhado em crônicas ali. E aí a gente pôde ver em 2 Samuel 10 sobre as guerras, né, que Davi derrota os amonitas e os sírios. E ele faz de bom coração, né, mandando ali os sentimentos ao rei, né, ao novo rei. Porém, por conselho, né, que naquela época já tinha aqueles conselheiros de guerra, né, os conselheiros vai falar, não cai nessa não, ele não tá mandando de bom grado. Isso daí, ó, ele tá com segundas intenções, ele quer ver como que a gente tá, se a gente tá fraco, para poder atacar e tomar a nossa terra, né? Porque a gente tá falando aí de Antigo Testamento, de coisas de antigamente, onde eles guerreavam para tomar posse de terra, quando eles estavam fracos, eles iam, invadiam e tomavam, né? Então eles acharam que Davi estava com essa intenção. E aí, quando Davi mandou esses mensageiros e eles pensaram isso, né? Então teve um problema de comunicação ali, eles foram e aprisionaram, né, os mensageiros de Davi, cortaram a barba e cortaram a roupa deles. E o mais importante, igual a gente viu aqui no detalhamento da Bíblia, que esse ato de cortar a barba, né, é algo que deixa o homem desonrado. Então isso é uma vergonha. Por isso que Davi mandou os mensageiros lá e falou: olha, não precisa voltar para casa não. Vá para essa cidade, fica lá. Quando a tua barba crescer, você volta. Não era nem por conta da roupa rasgada, gente. Então, olha o valor que se tinha a barba naquela época, né? Então, ó, cuidado, hein? O que me chama a atenção nessa leitura, né, de Samuel e Crônicas, primeiro ali que, igual a senhora falou, né, Davi tinha um bom coração, né, de mandar ali realmente os sentimentos dele, né, porque ele tinha uma boa relação com aquele povo, né, e daí a gente vê aí que Anum, ele pegou conselhos errados, né, então é interessante isso, né, eu acredito que tudo aconteceu conforme Deus queria, porque a gente viu no final aí da história que mais povos ainda, né, se submeteram a Israel. Então talvez foi necessário que tudo isso acontecesse. A gente não pode esquecer disso. Mas o que me chama a atenção é que Anum, ele ouviu conselhos errados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente escuta, né? Mas tá bom, ele errou, vamos dizer assim. Ele errou, tá bom. E daí o que que aconteceu? Quando ele viu que Davi ficou, né, estressado com aquilo, o que que ele deveria, ao meu ver, né, ter feito? Já que ele já tinha uma boa relação antigamente, se humilhar, pedir desculpa, pedir que foi um engano, falar que ele realmente escutou conselhos errados. E o que que ele faz? Ele chama um exército, ele prepara. Davi não tinha em momento nenhum saído com o exército ou mandado mensageiros falando: olha, a gente vai guerrear porque a gente achou isso uma Desonra. desonra. Então, assim, para mim foi uma sucessão de erros de Anum, né? Então ali ele poderia simplesmente ter pedido desculpa, ter ido falar uma coisa simples, falar: olha, me desculpa, eu ouvi conselhos errados, né? Agora não, ele falou assim: ah, beleza, eu errei e ele tá bravo, eu vou me preparar agora, porque agora eu sei que ele vai vir guerrear. Então, uma atitude totalmente ali Infantil. infantil, desnecessária e mais uma vez errada. Daí o que aconteceu? O Davi falou: ah, é? Você está se preparando para guerrear? Então tá bom, então eu vou mandar meus soldados. A gente vê realmente que foi dessa forma que aconteceu, né? E daí acontece, né? Que eles lutam, eles ganham. E outra coisa que me chama muita atenção também é a fala de Joabe para o seu irmão, né? Então ele fala: ó, vamos dividir o exército. Se você precisar de ajuda, você me chama. Se eu precisar, eu te chamo. E no final ele fala, né? Ali, principalmente em Crônicas 19, no versículo 13, ele fala: seja corajoso e vamos lutar como homens para salvar nosso povo e a cidade de nosso Deus. Ou seja, ele falou assim: vamos lutar com força, com dedicação realmente, com foco. E ele continua: e que o Senhor faça o que achar melhor. Então, assim, é legal tipo assim, são atitudes que a gente tem que ter como exemplo. Ele não simplesmente falou: meu Deus, e agora o que vai acontecer, né? São dois exércitos, a gente Mas a está gente é em. forte, né? Ou Não. se não são dois exércitos, vai vir agora pelas nossas costas. Não, ele pensou, ele agiu rapidamente, dividiu o exército dele e falou assim: nós lutem como homens, né?
sejam fortes, corajosos, vamos para cima, tenha essa mentalidade e que seja feita a vontade de Deus, que entregou. Então, assim, é uma soma, né, de ações. Você confiar, você ter fé, mas você também agir e ter confiança, ter coragem. Exatamente. É o que nos leva, né, a saber como a gente se posicionar também no nosso dia a dia, né? A gente não guerreia hoje em dia, né? Mas hoje a gente guerreia muito mais contra os nossos pensamentos, nos nossos negócios, né? Na família. Não é essa guerra de sangue, mas sim a guerra contra pensamentos negativos, né? Não, mas vai ser feita a vontade do Senhor. Eu vou vencer essa dificuldade, eu vou vencer essa doença e o Senhor tá comigo, sabe? A gente aprender também a se posicionar, assim como eles se posicionavam em guerra, a gente também precisa se posicionar hoje em oração sobre o que a gente deseja. E ali já levando para Salmos 20, né? Eles falam, né, que o Senhor ouça no dia de dificuldade, que ele te defenda, né, que ele te fortifique. Então aqui é um salmo onde a gente vê que ele foi escrito para Davi, né? Assim, porque Davi passava algumas aflições também e orava ao Senhor. Então ele fala assim que no momento de dificuldade o Senhor esteja comigo, que o Senhor seja minha fortaleza, que me mande socorro do santuário onde o Senhor vive, né? No Monte de Sião. Lembre-se das ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados que eu fiz. Então, assim, é um salmo onde pede para que Deus nunca se esqueça das outras coisas que a pessoa já fez, né? Então a gente precisa também relembrar disso, lembrar o Senhor ali, clamar a Ele, falar: olha, não esquece de mim, não. Não fica naquela ideia de que, nossa, Deus está ocupado demais para me ouvir, cara. Deus criou o céu, a terra, criou todo mundo, então Ele tem tempo para todo mundo, né? Clame a Ele, fala: olha, Deus, posso ter errado aqui agora, mas olha o que eu já fiz, já me perdoa, me faça uma criatura nova, né? Então isso é muito importante e ter essa humildade de aquebrantar teu coração. Não erra igual a Num, já que tá tudo errado, né? Vamos nos armar para a guerra e vamos enfrentar. Não, seja humilde, peça perdão e se redime, né? Não crie uma nova guerra onde nem era para existir essa guerra. O legal do Salmos 20 que eu acho é que ele fala ali, né, no 7 e 8, ele fala: outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confia, A é, nossa a confiança, nossa né? confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles perdem as forças e caem, nós, porém, ficamos em pé, firmes para sempre. Porque a gente vê isso, né? Esse salmo Exatamente. ele vem embasado nessa história, porque era muito exército contra Davi, e que Davi ele fala, não era um exército grande, não era um exército poderoso com muitos carros. A gente vê o tempo inteiro que fala ali, vinham soldados com vários carros, que era carros de guerra, com cavalos, e a gente não vê esse comparativo falando de Israel, né? Que Israel também tinha uma boa quantidade. Então é legal da gente entender isso, né? Ele fala aqui, né? Mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. É. E aí no Salmo 53 ele fala muito sobre o homem tolo, né? Que diz que Deus não existe, que às vezes olha as coisas e às vezes acontece coisas que não é do seu agrado, né? Você fala assim, ué, cadê Deus, né? Será que Deus existe mesmo? E a gente tem que vigiar muito também sobre os nossos pensamentos, porque até as coisas erradas não saem do controle de Deus, né? Às vezes isso de ruim que aconteceu para você é para vir uma coisa melhor ainda. Então não deixe que você ame a Deus só quando tudo tá bom e quando tá ruim você crucifica Deus ali, né? E pergunta se ele existe mesmo ou não. Porque o que agrada a Deus, né? É ele olhar lá do céu, igual fala ali no versículo 2. Lá do céu, Deus olha para a humanidade procurando que Compreenda, né, seus planos. alguém que busque a Deus, né? A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens se corromperam. Não há ninguém que procure fazer o bem, não há nenhum sequer. Então, imagina isso, Deus olhando lá de cima e tentando achar pelo menos uma criatura que fala assim: "Nossa, ela confia em mim.
ela sabe que mesmo em meio à aflição, eu tô ali, eu carrego ainda no colo, pode as coisas parecerem que saiu do controle, mas as coisas vão acontecer, né? Então é isso que agrada o Senhor, é saber sobre o seu coração, sobre tudo tá dando errado, mas você ainda continua ali, declarando o nome dele, né? Não se afasta, não vire as costas. E aí ele vai lá para o Salmo 60, né? Que é um salmo escrito ali quando eles estão combatendo a guerra ali, né? Que Joabe se divide, que tem os Edomitas e tem o Vale do Sal lá, que eles estão guerreando. E aí é aquele que até o gente comentou há uns minutos atrás, falando sobre o Joabe falar com o irmão, né? Que olha, fica firme aí, a gente vai lutar com o povo e a gente vai vencer para proteger o nosso povo e o Senhor tá com a gente, mas que seja feita a vontade do Senhor. E aqui é um salmo aonde ele clama ao Senhor, né? E mostra para ele, olha, o Senhor que nos separou, o Senhor derramou a sua ira, então por favor, volte e nos proteja, né? Então ele é um salmo onde clama essa proteção do Senhor, onde mostra que o Senhor já abriu valas, já fez muitas coisas, né? Relembrando ali um pouco sobre o que Deus fez no Egito e falando: olha, volta, nos ajuda, nos conceda a vitória, né? Salva-nos com a sua mão direita e responda-nos. Assim, os seus amados serão salvos. Ali falando no versículo 5, né? E depois ele continua no 6: cantarei de alegria, porque Deus, na sua santidade, prometeu nos ajudar. Ele disse: quando eu vencer, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Então, é um salmo onde tá clamando ali para que Deus ajude eles, né, nessa guerra. E o bacana é que ele termina ali falando no 11, versículo 11 e o 12, ele fala, né? Ó Senhor, volte, venha ajudar-nos nesta situação difícil, porque é inútil a ajuda do homem. Com Deus realizamos grandes feitos. Ele mesmo pisará Dos os nossos nossos inimigos. inimigos. Então é porque Israel podia ter recorrido, né, à ajuda de algum outro povo, pedido auxílio ali, mas eles sabiam que ele tinha Deus e que eles podiam confiar em Deus, né? Não era o caso da necessidade de pedir ajuda para algum outro povo para poder vencer aquela guerra. Eles estavam ali, eles tinham Deus, então eles confiavam totalmente em Deus, né? E aí eles continuam lá no Salmo 75, né? Que é mostrando que é a força do Senhor que vem, que eles ganham as derrotas, as batalhas, né? No caso, é por conta do Senhor. E é o Senhor quem julga, né? Ali no versículo 7. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo outros, né? E que na mão do Senhor há uma taça cheia de vinho e espumante. E é uma taça de seu julgamento, da qual os perversos beberão até a última gota. Ele quer dizer o quê? Que com essa taça, com essa bebida ali, quem é perverso vai beber e acha que tá lá super bem, né? Mas aquela taça, ele embriaga muito, porque é um vinho forte, né? E ali no versículo 10 ele finaliza: o Senhor promete: destruirei o poder dos perversos, mas aumentarei a força dos homens que me obedecem. Então, é muito legal que os salmos que a gente leu hoje vem fortalecendo muito a parte bíblica, né, E é de Samuel. o período de guerra, né? Então a gente vê que é sempre falando ali sobre batalhas com outros povos. Então ele complementa nisso, né? A gente já leu ontem também sobre guerra, hoje também sobre guerra, e eu vejo que ele vem complementando. E o 75, eu achei legal o versículo 1, que lá no comecinho que ele fala, né? Muito obrigado a Deus, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e contamos os seus feitos maravilhosos. Então ele tem um momento de gratidão ali a Deus e o que me chama a atenção é que ele coloca, né? Contamos os seus feitos maravilhosos. Eu vejo a importância disso, né? De você contar. Não é só você vencer e agradecer, mas ele fala aqui, né? O primeiro versículo. Muito obrigado, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor, nós fizemos uma oração
nós também falamos das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E aconteceu a vitória, né? É. E também já complementando que no 2 ele fala, né, que o Senhor julga os perversos com justiça no tempo oportuno, na ocasião oportuna. Então, assim, não ache que as coisas vão estar acontecendo, vai estar lá mil maravilhas para quem não é do Senhor e não vai ter julgamento que o Senhor também não está vendo. Não, ele vê, mas é na ocasião oportuna é que vem o julgamento do Senhor, né? Então, vigia também bastante, né? Guarde seus olhos e seus corações para não se deslumbrar com algo que outra pessoa está fazendo e que essa pessoa não está caminhando de uma maneira correta, né? Porque também é fácil, às vezes você olha e fala assim, nossa, mas aquela pessoa é desse jeito, daquele jeito, e mesmo assim tá prosperando, né? E eu caminho aqui com o Senhor e tô aqui, né, na pindaíba. Ah, quer saber? Eu vou largar o Senhor e vou agir igual fulano. Vigia isso, gente, porque uma hora a justiça de Deus vem, né? E não acha que vai tá indo mil maravilhas. É melhor você estar na pindaíba, mas com o Senhor, do que tendo glórias sozinho, né? Porque quantas pessoas às vezes a gente vê que tem muita coisa, mesmo assim existe uma angústia, um vazio, uma aflição e conquista mais coisa, mas isso nunca o satisfaz. E às vezes você olha lá uma pessoa que não tem nada, mas é feliz, você vê que a pessoa é completa, aí você fala assim, mas você é doido, né? Não sei o quê. Mas você sabe que não, porque ele é completo, porque ele já conheceu o amor de Deus. Então isso é muito importante. E você que está conhecendo sobre a palavra, você sabe que agrada no caminhar com Deus, né? Então não se desvie, ore, né? Entrega para o Senhor o que você deseja. Peça que, mesmo que você está desejando e não seja a vontade do Senhor, mas que seja feita a vontade dele e não a tua. Era assim que eles ganhavam as guerras, né? Então imagina, era guerra, era morte ali, e mesmo assim o Senhor estava ali junto com eles. E ele continua sendo ele, né? Então não ache que ele não está te olhando, ele está vendo as suas lutas, as suas batalhas, e ele vai te ajudar. E caso você ache que, meu Deus do céu, né? Mas eu não consigo ouvir ele, a gente deixou um link aqui abaixo chamado Ouvintes da Fé, que vem muito para te ajudar a te fortalecer sobre Deus na atualidade, né? Que às vezes a gente vê aqui como ele agia antigamente, se pergunta, né? E agora, como que ele age, né? Como que eu oro melhor? Como que eu confio em Deus? Eu estou passando por uma tribulação e não estou conseguindo ter paz. Então a gente deixou esse link aqui abaixo com 30 dias grátis para você que é aqui do BíbliaCast, para você poder entrar, desfrutar, conhecer mais de quem é Deus, como fazer as orações fortes aí, orações poderosas, para você ter essa paz e você também conquistar coisas que também é do teu desejo e é do desejo do Senhor, né? Então entra nesse link, faça sua inscrição, vai ter o campo ali do cartão, pode colocar, mas não vai ter cobrança, tá? Porque esses 30 dias é um presente para você, tá bom? E já se inscreve aí no nosso canal, já curte esse vídeo, porque amanhã tem mais episódio para você, tá bom? A gente se vê amanhã. Um beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!